Uma bola é lançada obliquamente e quando atinge a altura de 10 metros do solo, seu vetor velocidade faz um ângulo de 60 graus com a horizontal e possui uma componente vertical de módulo 5 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, a altura máxima alcançada pela bola e o raio de curvatura nesse mesmo ponto, que ele chama de ponto B, o ponto da altura máxima, em metros, são respectivamente. Antes de passar aqui a tela e a gente procurar a figura da questão, você deve estar vendo já aí no teu PDF, eu queria chamar a atenção para um dos pedidos que ele faz aqui no enunciado. Ele pede o raio de curvatura no ponto de altura máxima, a altura máxima alcançada pela bola. Bom, como eu te disse, a EFON gosta de cobrar coisinhas que exigem cuidado na interpretação e algum conhecimento do candidato. O que acontece? Primeiro vamos interpretar a história da velocidade. Foi dito que nesse ponto em que a bola já atingiu, desde o ponto de lançamento até o ponto que você está observando, uma altura vertical de 10 metros, então ela tem aqui uma componente vertical da velocidade, não foi dito que a velocidade é a componente vertical, de 5 metros por segundo. Isso seria a componente VY. Detalhe é que existe uma componente de velocidade também, que nesse caso seria o Vx. Observa que foi dado que o ângulo de inclinação do vetor nessa posição é de 60 graus. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção. A velocidade que a partícula tem aqui em cima não é a mesma velocidade que ela tinha aqui no momento do lançamento. Lembra que à medida que você vai subindo, você vai transformando sua energia cinética em energia potencial gravitacional. Então existe uma perda no valor da velocidade. O que significa dizer que essa componente vertical da velocidade, que é para cima, portanto é contra a aceleração da gravidade, ela vai diminuindo. A subida é um movimento retardado. Enquanto que a velocidade Vx, essa permanecerá constante, visto que essas questões desprezam a ação de vento, desprezam a ação de resistência do ar. Então, nem tem um vento a favor para fazer o Vx aumentar, nem tem um vento contra uma resistência do ar para fazer o Vx diminuir. O que significa dizer que em quaisquer pontos da trajetória, o Vy muda, mas o Vx permanece sempre constante. Isso vale para a posição mostrada, que é uma posição aleatória qualquer escolhida pelo autor da questão, para a posição de lançamento a partir do solo e também para quando esse objeto atingir a altura máxima. O Vx tem sempre o mesmo valor e será constante. O detalhe é que chama essa altura de máxima porque tem uma hora que o corpo para de subir. Ele para de subir porque não tem mais velocidade de subida. Esse Vy vai diminuindo sob a ação da gravidade. Chega uma hora que ele acaba. Então, na altura máxima, Vy igual a zero. O que acontece? O que eu quero chamar a atenção para a questão é o pedido diferente, não comum, não usual, que a EFON faz sobre determina o raio de curvatura no ponto de altura máxima. Daí o que é que eu tenho visto muitos alunos interpretarem? Ora, você tem uma curva e no ponto de altura máxima, o raio de curvatura seria essa própria altura máxima. Bom, repara que existe um erro de interpretação nesse raciocínio. O que acontece? Quando você atinge a altura máxima, isso não representa o raio de curvatura dessa curva. Quem pensa dessa maneira está imaginando que isso aqui é o centro de uma circunferência. Mas você não pode esquecer que no lançamento oblíquo, essa trajetória é uma parábola. Então, apesar do pedido ser do raio de curvatura, o que significa dizer que você pensa em geometria, mas a gente não vai usar geometria para resolver esse pedido da EFON. Aqui a gente vai ter que usar a física. O que é que eu gostaria que você lembrasse? No ponto de altura máxima, se você está num movimento sem a ação da resistência do ar, a única aceleração atuante
é a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade é sempre vertical. Se a gente está trabalhando no ponto de altura máxima, acabei de lembrar a você que na altura máxima só existe a componente Vx, que é a componente horizontal. O que significa dizer que na altura máxima, a única aceleração que existe é perpendicular à única velocidade que existe. E aí o que é que eu gostaria de chamar a sua atenção, o que é que a gente está querendo nessa revisão? A gente falou agora há pouquinho, na questão anterior, de um pêndulo cônico, ou seja, que tem uma partícula em movimento circular. Não foi à toa que eu botei essas duas questões na sequência. Para ter um movimento circular, é necessário que haja uma resultante, consequentemente uma aceleração, que aponte para o centro da trajetória curva, uma resultante centrípeta. Daí você chega e pergunta para o pessoal, o que é uma força ou aceleração centrípeta? Qualquer aluno vai saber dizer, centrípeta é que aponta para o centro. Agora, o que é que você precisa saber que é o diferencial? E é o que a F1 exige, é o grau de conhecimento que ela quer de você. A força centrípeta e a aceleração centrípeta, por apontarem para o centro, elas atuam perpendicularmente ao vetor velocidade. Então esse é o recado que a F1 quer dar nessa questão e é o que eu quero te lembrar. A força e a aceleração centrípetas, elas apontam para o centro sim, mas por quê? Porque elas são perpendiculares ao vetor velocidade. Consequentemente, se eu tenho uma construção de questão como essa daqui, onde eu descubro a velocidade, depois descubro a aceleração, e que essa aceleração é perpendicular à velocidade, eu preciso deduzir que então ela atua como aceleração centrípeta. E essa era a jogadinha da questão. No ponto de altura máxima, e só nele, nesse lançamento oblíquo, a aceleração da gravidade faz o papel de aceleração centrípeta. Então volte para a tela. Me acompanhe. Se a aceleração da gravidade faz o papel de aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é v² sobre r. O detalhe é que a velocidade no ponto de altura máxima é a velocidade Vx. Em outras palavras, a gravidade é uma aceleração conhecida. Mesmo que ele não dissesse na questão, todo mundo sabe o valor. O que ele me pediu foi o raio de curvatura naquele ponto de altura máxima. E o que eu preciso é saber o valor de Vx, ou seja, a componente horizontal da velocidade. O que significa dizer que a questão se resolvia lá na decomposição de vetores, que aí é outro recado que eu gostaria de deixar. Se você folheia as provas de física da F1, as últimas principalmente, você vai encontrar montes de questões com grandezas vetoriais, o que é uma coisa que precisa ser chamada a atenção. A física tem grandezas escalares e grandezas vetoriais. Trabalhar com grandezas escalares é sempre mais fácil. Grandeza vetorial não é só colocar o sinal e somar. Eu preciso levar em consideração o ângulo entre os vetores, ok? E aí, para a gente fechar aqui essa questão, vou só te lembrar qual é a resposta correta e queria abrir mais uma vez uma tela em branco para firmar num desenho e deixar na memória da gente e explicar mais, aprofundar essa história de por que a aceleração centrípeta é perpendicular ao vetor velocidade. Porque isso é um dos conhecimentos de geometria mais importantes para a física do ensino médio e que você vai precisar para a prova agora nesse final de semana. Olho na tela. Primeiro, como eu disse, vamos marcar a resposta correta. Na hora que você fizer as continhas ali, nós vamos ter 45 sobre 4 e 5/6 como sendo a altura máxima atingida e o raio de curvatura naquela posição da altura máxima. Agora, vou aproveitar esse espaço aqui para lembrar aquela história de geometria que eu falei, que prova que a aceleração centrípeta é perpendicular ao vetor velocidade. O professor de geometria plana te fala que se você tem uma circunferência e você tem o centro da circunferência, o segmento que vai do centro a qualquer um dos pontos da periferia dessa circunferência é o chamado raio de curvatura. A gente diz que esse raio é um segmento de reta, que é o pedaço de uma reta que compõe a direção radial. O professor de geometria plana também fala que se você escolhe um ponto da circunferência e traça uma reta que toca a circunferência nesse e apenas nesse ponto, você tem então uma tangente. E o professor de geometria plana também fala que o ângulo entre o raio e a tangente,
ele é sempre de 90 graus. Esse é um dos conhecimentos mais básicos de geometria plana que todo mundo lembra. O que é que isso tem a ver com a física que a gente está falando? E isso que eu estou te dizendo serve para as questões de força centrípeta, serve para as questões de espelho e lente esférica e serve para as questões de força magnética, como a primeira que a gente fez. Se você tem um móvel que se desloca numa trajetória curva, lembra que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Olha aí a física coincidindo com a geometria. E para fazer a curva, a gente mostrou que é necessário que haja uma força resultante, consequentemente uma aceleração que aponte para o centro, o que significa então dizer que essa aceleração, centrípeta no caso, estaria sobre a direção radial. Logo, se o professor de física conversa com o professor de geometria, eles vão chegar a uma conclusão que se em geometria a direção radial é sempre perpendicular à direção tangencial, isso vale para a física também. Nós podemos dizer que a aceleração centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade. E isso é uma coisa que a gente precisa prestar extrema atenção e era o que a EFON cobrava nessa questão. Então, mais uma vez, vai o recado. Questões não triviais e que dependem principalmente da interpretação do texto na hora da prova e a lucidez para conseguir lembrar o conteúdo e a experiência de ter feito muitas questões, de ter estudado, estar com matéria afiada, para a gente conseguir pegar uma prova que tem um nível razoável, ok?